Tarde, meu nome é Márcio Luiz, sou estudante do curso de História da Uniaselv e nesse momento irei fazer a socialização do estágio curricular obrigatório 1, que tem como tutor o professor Lineu Fagundes. A, o meu tema, a minha área de concentração que eu utilizei foi História Política e Econômica e o tema foi Impactos da Globalização na História, Cultura e Economia. Eu utilizei a justificativa, o estudo do tema Impactos da Globalização na História, Cultura e Economia é relevante para entender o mundo atual. Ele atravessa áreas como economia, sociedade e cultura, mostrando como a globalização não apenas influencia o comércio entre países, mas também afeta identidades culturais, fenômenos históricos e dinâmicas socioeconômicas. Isso oferece um panorama amplo das mudanças que impactam tanto comunidades locais quanto a sociedade em geral. O objetivo deste tema foi compreender como a globalização ela influenciou e moldou eventos históricos ao longo do tempo. Identificar marcos históricos significativos que foram impulsionados ou afetados pela globalização. Investigar como a globalização afetou a diversidade cultural e as identidades culturais em diferentes partes do mundo. Estimular e entender sobre os desafios, oportunidades que a globalização apresenta para as sociedades contemporâneas. Nós sabemos que o processo de globalização é uma interligação entre os vários países do mundo. Ao longo do tempo, a globalização ela foi se expandindo gradativamente. Nós tivemos, ela surgiu na década de 80, mas desde lá, antes dessa época, desde lá atrás, ela inicializou-se com o processo das grandes navegações, a expansão marítima, as buscas de novas rotas comerciais, o processo de colonização que os europeus iniciaram em busca de novos territórios, ou seja, fazendo colônias na África, na América, na Ásia e assim sucessivamente. Mas um grande impulso que a globalização teve foi quando iniciou-se o processo de Revolução Industrial na Inglaterra, no final do século XVIII, e se expandindo ali pelo século XIX, pela Alemanha, França e Estados Unidos. Ou seja, não só é, fatores econômicos foram trazidos por essa nova integração entre os povos, como as culturas dos povos também elas foram mudando gradativamente com esse processo de chegada, com essa interligação, pessoas se conhecendo, novos lugares sendo explorados, novas tecnologias sendo introduzidas dentro do meio social daqueles povos que viviam naquela época. A minha fundamentação teórica é a ascensão da globalização a ascensão da globalização econômica trouxe à tona, de maneira mais marcante, os novos mecanismos ideológicos, políticos e econômicos usados pelo capital para aumentar a produção e, ao mesmo tempo, restringir a organização dos trabalhadores. No âmbito dos impactos culturais, tem suas raízes em diversas fontes. Nós sabemos que, como foi falado, a globalização ela vem desde muito tempo, não é isso? Com processos que foram gradativamente sendo superados uns sobre os outros. Houvemos o processo da migração, das grandes navegações, do comércio, das ideias intelectuais, da mídia, e hoje nós temos as telecomunicações, não é isso? Que a gente consegue fazer um processo de comunicação com algo que acontece aqui, um exemplo aqui no Brasil, praticamente dentro de segundos o mundo todo já está de olho, porque esse processo de integralização de tecnologia, de transportes de informações, uma velocidade tão rápida, foi algo que deixou muito marcante esse processo de interligação entre os povos, entre as culturas e entre os países.
E isso é muito importante porque a cada tempo que passa, a gente vê que o mundo ele está se desenvolvendo, ele está criando novos métodos, novos mecanismos de internalização entre os membros dos países, entre os povos, e assim fazendo uma troca de informações, de cultura, troca de inteligência, troca de comunicação e estudos, entre outros. Nesse sentido, a exposição a diferentes culturas pode modificar os valores culturais essenciais de um indivíduo. Aqui eu coloquei umas fotos que representam a mudança que houve tão significativa nas estruturas que a gente tem, nas estruturas tanto habitacionais quanto empresariais, que hoje o mundo ele mostra não só para um determinado público, mas para todos aqueles que conseguem se ater aos avanços tecnológicos, uma mudança de como antigamente eram feitos as casas, os castelos, e hoje para que está. Tem prédios aí de 15, 20, até mais de 30 metros de alturas, em processos que a gente era difícil a gente compreender isso em uma época lá atrás, vamos dizer século XVI, mais ou menos século XVII. E hoje nós temos avanços importantíssimos nesse sentido. Este paper consiste em um estudo que coletou dados a partir de fontes secundárias por meio de uma pesquisa bibliográfica. A coleta de dados foi conduzida por uma pesquisa nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, artigos contemporâneos e bases de dados científicos. Além da consulta a alguns livros, a busca por artigos foi realizada utilizando os seguintes descritores da língua portuguesa: globalização, cultura e economia. Ou seja, foi um momento muito importante porque eu tive a oportunidade de me aprofundar no tema para que eu conseguisse implementar da maneira mais significativa possível a construção deste trabalho, e riquezas de detalhes que eu não tinha, eu consegui obter através desse momento em que eu consegui ficar preso na construção do trabalho, pesquisa, muita revista, muitos livros, sites e assim sucessivamente. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha vivência de estágio, né? Que eu tive a oportunidade de estagiar numa escola onde ela apresenta o ensino fundamental, desde o maternal até o ensino médio. E foi muito importante porque ela proporcionou um aprofundamento real da história, lidando com fontes originais, interagindo com professores, colegas e comunidades locais, compreendendo melhor a importância do conhecimento histórico para a compreensão do presente. E é fundamental enfatizar aos alunos a importância da interpretação visual. Registrou-se observações diretas, tanto nas salas de aula quanto em áreas pertinentes. Realizou-se entrevistas estruturadas com os professores, gestores escolares e outros profissionais da instituição. O foco foi analisar o processo didático e pedagógico que envolve as atividades do estágio dentro do contexto educacional, assim com o objetivo de enriquecer nossa compreensão e estabelecer dúvidas sobre essa área de atuação. A, a vivência de estágio, ela me trouxe um momento muito significativo porque eu pude aprender na real vivência mesmo, ao processo aplicado sobre a tecnologia, que na escola foi feito um projeto sobre o processo de independência do Brasil, onde os alunos eles tiveram que analisar através de recursos tecnológicos como ocorreu basicamente o grito do Ipiranga de Dom Pedro I nas margens lá do rio Ipiranga, porque eles, tipo assim, apenas a teoria que eles tinham conhecimento. Houve aquela obra do quadro do Pedro Américo, né, que não representa basicamente aquilo que foi, mas que está significando um momento heróico, não é isso? Mas só que ele foi mostrado as duas faces, e os alunos eles se entusiasmaram muito porque eles começaram a questionar, a fazer perguntas sobre se realmente era aquele momento,
como que era a localidade, como que eram os meios de transporte daquela época e quais foram os motivos que levaram Dom Pedro a dar aquele brado sem muita sem ter muito o que fazer naquele momento. Foi um momento importantíssimo, porque todo mundo participou, toda a comunidade escolar estava envolvida nesse projeto, foi um momento muito significativo. E outras tendências, a escola é bem estruturada, tem salas de computação, tem salas de jogos, tem um ambiente muito, foi um ambiente muito desafiador, porque quando, né, eu lembro da minha época do ensino médio, esses recursos eles ainda não estavam utilizados, não eram introduzidos dentro da sala de aula com uma efetividade maior. E hoje a gente pode analisar que é uma ferramenta muito importante para que a gente possa conseguir também implementar e diversificar qualquer tipo de aula que a gente queira, não ficar naquela aula monótona, naquela aula em que a gente consegue interagir com os alunos conseguem prender eles um pouco mais no assunto. Então foi um momento muito interessante, muito compreensível que eu realmente fiquei parabenizado por mim mesmo. As impressões do estágio foi que representou um momento repleto de desafios, mas cada obstáculo foi uma oportunidade de aprendizado, mais do que uma linha do meu currículo. Esse estágio representou um período crucial de aprendizado e contribuindo enormemente para o meu crescimento profissional e pessoal. Aqui eu tenho as referências, né, isso, que foram de onde eu consegui coletar as informações, fazer as pesquisas, para que eu conseguisse ter êxito na produção deste trabalho. E aqui no final, a frase que eu posso deixar é que para a gente obter o sucesso é necessário abraçar o desconforto. Na maioria das vezes foi o que aconteceu comigo. Foi um momento muito desafiador, um momento muito persistente. Houve grandes embaraços no meio desse caminho, mas o final é que eu consegui realmente chegar ao propósito que era terminar a conclusão do estágio. Muito obrigado a todos. Até mais.